Em um momento tão inesperado, o Cid conseguiu retornar ao seu mundo de origem. Só que as surpresas não paravam de aparecer, né? As coisas estavam um pouco diferentes lá. O Japão tinha sido completamente destruído pela invasão de monstros. E por algum auxílio do destino no geral, ele conseguiu reencontrar a Akane, a mesma garota que ele salvou antes de morrer, né? Antes de aparecer nos noticiários que tinha sido atropelado por um caminhão. Mas como é que será que essas coisas aconteceram? Como é que ele voltou para o mundo dele? Vem comigo, pequeno gafanhoto, que eu vou te explicar tudo ponto a ponto direitinho agora. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Biras e sejam muito bem-vindos a mais um like aqui do... Quer dizer, um vídeo aqui do canal, né? Mas um like também serve, então capricha desse likezão aí, pô. Sei que você vai deixar o like pra dar uma força pra gente, né? Que dá uma confundida, a brincada, mas tá valendo. Tamo junto, mas vamos que vamos. A história começa durante uma missão no país natal de Rose Oriana. Lá ela descobre que a sua mãe era refém do Duque Dowen. Abandonando toda a sua missão e seus companheiros do Shadow Garden, ela então é forçada a se casar com ele no final das contas. Uma vez que Cid ouve que ela vai se casar com Dowen, ele fica irritado e frustrado, porque ela estava entregando o trono simplesmente para ele quando eles se casassem. E aí ele foi lá para confrontar o Dowen sobre o seu motivo para se casar. Para isso, ele se infiltrou no Palácio de Oriana, fazendo o papel de um estudante de música ali, de Epsilon, que foi aclamado como um músico genial, em que Oriana iria tocar algumas músicas aí ensinadas a ela por Cid. Uma vez lá dentro, então, Cid é preparado por Dowen, que questiona sobre a sua identidade e pede que ele toque uma música no piano para confirmar sua identidade aí como um aprendiz de músico genial. A gente sabe que o Cid é muito bom em tocar piano, ele vai lá e toca Moonlight Sonata, o mais bravo de todos, e impressiona cada pessoa no local. Antes de sair, ele rouba um anel que o Dowen guardava no bolso dentro de uma caixa, planejando vendê-lo para ganhar dinheiro. O Cid, então, como Shadow, salva a Victoria, o membro da Shadows Garden 559, que no caso era o único membro da Shadows Garden que foi ajudado por Cid diretamente, além de todas as outras 7, que a gente sabe que são as fundadoras no geral, né? A Rose e a Oriana também. Victoria relata que Rose e Oriana, agente 666, os traiu. Ele então encontra Rose perguntando à sua empregada que queria angariar favores aí, né, e recrutá-lo como músico para sua casa. E a questiona sobre o que eles conversaram antes. Aí o Cid tenta convencer a Rose mencionando o seu sonho, muitas vezes minado, né, de ser uma eminência da sombra, né, o Shadow, né, de fato. Enquanto a Rose acredita que ele está falando do seu futuro, né, o futuro dos dois juntos, pro qual ela chora e manda ele embora. Logo depois disso, Dowen aparece mais uma vez, lembrando-a de toda a situação, de inclusive refém que a mãe dela se tornou, ameaçando ela por causa do casamento. Eles então saem de lá e o Cid silenciosamente cai do teto, tendo ouvido toda essa situação. Indo investigar isso, ele acaba descobrindo a verdade, que a sua mãe não era refém, mas amante de Dowen, e também participou do envenenamento do rei, para que o Dowen pudesse assumir. Cid então aparece para Rose como Shadow, mostrando a ela toda a verdade. A Rose era incapaz de aguentar e desmaiou por conta disso. Assim que ela acorda, ela fica meio confusa e se sente traída, mas consegue se recompor graças ao Cid tocando Moonlight Sonata para ela na sua janela, né, apoiando ela. Cid então sai e Rose pega algo deixado no lugar por ele, que estava lá, assumindo que ele deixou justamente para ela, que era o anel de Dowen que ele pegou. De volta então a Epsilon, a gente tem aí que ela comentando aonde ela perdeu o anel, lamentando que pode ganhar dinheiro com isso. No casamento, Rose diz que não aceita Dowen como marido, para surpresa de todo mundo, alegando saber de toda a verdade. E aí, ela usa o anel que o Cid deu a ela, uma projeção do falecido rei, e Oriana mostra simplesmente a todo mundo, que surpreende a todos a verdade. O anel era a chave para uma arma que permitia a Oriana vencer toda a guerra, o que era impossível no passado. Pertencia inclusive à família real Oriana e estava sendo procurado pelo culto dos diabolos há muito tempo, que inclusive conseguiu adquirir o anel depois de controlar o rei. O rei relata que estava sendo envenenado e cairia nas mãos erradas, na mão do inimigo, né, do culto geral, implicando até mesmo que a sua esposa podia estar envolvida, e confiando o futuro do reino de Oriana a Rose. Então depois que o Ragnarok foi ativado, Mordred, o nono assento do culto, elimina o Dowen, mata ele, que estragou tudo, e aí começa a lutar contra os membros do Shadow Garden. Os Shadows enfrentam um morcego simplesmente gigante, né, o rei demônio basicamente aí, de uma outra dimensão chamada Inferno. Shadows consegue matá-lo sem ferimento nenhum, super de boa, só assim com um pouco do cabelo queimado que ele saiu ali, né, salvando a Oriana disso tudo. Mas depois da morte do morcego,
o Mordred absorveu o poder dele, e Shadow foi lá e matou o Mordred também, e daí apareceu um portal escuro que se abriu. Só que, galera, a gente sabe como é que o próprio Shadow é, né? A sombra, ele confia o seu corpo na escuridão, e vai lá e entra no portal, seguido pela Beta. O portal se fecha e o Cid, que queria dizer algo lá enquanto ele desaparecia e pulava dentro do portal, junto com a Beta, né, que seguia, acabaram se encontrando num Japão pós-apocalíptico. Anos após o eu passado do Cid ter morrido. E no caso a gente está falando da morte de Kage no Minoru. Mas então, como é que o Japão chegou nesse estado de calamidade de ter sido simplesmente totalmente destruído e invadido por monstros? Para isso, primeiro a gente vai ter que voltar lá antes do início da história. Vamos lá, na infância, Nishino, que é a Akane, começou sua carreira de atriz, tornando-se uma atriz muito famosa. E quando ela estava no colegial, no entanto, ela foi sequestrada por um perseguidor, e embora tenha sido resgatada, os eventos fizeram com que ela meio que suspendesse essa carreira de atriz por um tempo, né? Os pais dela arranjaram um carro, motorista, para levar ela no colégio, isso a gente vê lá no primeiro episódio, né? Sempre com segurança. A Akane eventualmente voltou a atuar na época durante o ensino médio, e foi lá que ela conheceu o Minoru, o próprio Cid agora, um colega de classe da Akane que passou a odiar inclusive ele, depois de que ela viu que ele era uma pessoa que não reconhecia ela de jeito nenhum, né? E todo mundo reconhece. Clichê dos animizão. Mas depois de fazer as aulas de reforço, a Nishino optou por voltar para casa a pé. E aí, o celular dela ficou sem bateria, de repente uma van preta apareceu, rolou todos aqueles eventos dos homens sequestrar ela, mas pouco antes de desmaiar, ela viu o Minoru vindo no seu auxílio, antes dela ser levada para o local, né? Então, a própria Akane acordou e descobriu que estava amarrada, que estava amordaçada, e que todos que prenderam ela, os sequestradores, estavam pretendendo usar ela como um resgate para forçar os seus pais a oferecer dinheiro para eles. No entanto, antes que isso acontecesse, os sequestradores decidiram um caminho errado, né? Chegar em cima dela acaba fazendo aquele horror adolescente. Antes que eles estivessem prestes de abusar ela, o Minoru, disfarçado como Stylish Bad Guy Slayer, invadiu o seu esconderijo lá, né, e simplesmente resgatou ela com tudo. Nishino assistiu com admiração como que o Minoru, disfarçado, acabou lutando contra todo mundo, rebentou os caras todos e acabou até mesmo matando o líder deles. Nishino então foi libertada e ela voltou para casa com a frase dela tomar cuidado para não acontecer isso de novo. Guarda isso aí, cara. No dia seguinte, a Akane relembrou de todos os eventos do dia e antes de encontrar a Minoru nos portões da escola, porque quando ela encontrou para surpresa dela, o Minoru se lembrou dela pela primeira vez. Depois disso, a própria Akane ficou aliviada com essa mudança e decidiu seguir o Minoru e conversou com ele um pouco mais. Essa cena aí que se passou vai ser uma cena muito importante pra gente lá no início. Sei que a gente falou um bocado aqui do episódio, mas ela vai se repetir no final das contas. Segura essa cena aí na tua cabeça, vamos lá. Depois que o Minoru foi morto pelo caminhão, o Japão foi invadido por vários monstros que destruíram tudo. E em algum momento depois disso, do Japão ser invadido, a Akane participou de um projeto em Arcádia como uma cobaia basicamente para criar alguns guerreiros na luta contra esses monstros. O projeto deu certo. A Akane ganhou habilidades mágicas e se tornou quem as pessoas chamavam de o primeiro cavaleiro, né? Enquanto o projeto foi um sucesso, o irmão mais velho da Akane, Akira, não estava satisfeito com isso aí, com todos esses resultados. E o que ele fez? Resolveu experimentar um pouquinho mais para poder ver se a sua irmã conseguia desenvolver ainda mais os seus poderes. Só que isso acabou saindo um tiro pela culatra, né? Porque horrivelmente aconteceu que a Akane perdeu o controle dos seus poderes e simplesmente entrou numa fúria, num colapso gigantesco que destruiu Arcádia, matando muitas pessoas nesse processo aí. O trauma desse evento, inclusive, fez com que a Akane enterrasse essas memórias bem lá no fundo e esquecesse disso, fazendo ela esquecer literalmente. E agora os dois, sem simplesmente lembrar de nada, né, sobre esse passado, tanto a Akane quanto a Akira, fugiram e se refugiaram com um grupo chamado Messias, cuja base deles era na montanha, lá na Universidade de Nishino. A Akane foi em direção ao hospital abandonado, então de repente, num determinado momento, para resgatar 3 cavaleiros que foram despachados para lá antes, mas que não tinham conseguido retornar. Ela entrou no hospital e, apesar de saber que era um ninho de feras mágicas que ficava lá dentro, depois de lidar com várias bestas, ela descobriu que não apenas era um ninho que estava sendo brutalmente erradicado, mas também que havia sobreviventes humanos ali dentro. Percebendo que os 2 sobreviventes estavam exibindo os sintomas do despertar, a Akane decidiu levar eles de volta para o Messias. E adivinha quem eram esses sobreviventes aí?
Pois é, Cid e Beta, que a Beta estava usando um pseudônimo também de Natsumi, né, se chamando de Natsumi. Então, voltando para depois, né, pro Shadow, que depois ele e a Beta saíram da Black Rose e chegaram à Terra no Japão, né, o antigo mundo do Shadow, eles descobriram que uma grande nação tinha sido devastada por essas bestas mágicas e que restavam algumas populações aí que tinham se estabelecido em pequenas comunidades e ocasionalmente acabavam em guerra, né, conflitos uns com os outros por causa de recursos. Convenhamos, galera, recursos no mundo pós-apocalíptico são limitados, então as pessoas acabam brigando por causa desses recursos. Isso já foi mostrado pra gente muitas vezes em filmes, séries, tudo que tem de pós-apocalíptico. Shinji então finge ter aprendido japonês em questão de segundos depois de chegar no Japão, sendo que ele já sabia há muito tempo, parte da comédia dele, né, surpreendendo a Beta. Mas eles então são atacados por monstros e derrotam todos eles facilmente. Depois de detectar a vida humana nas proximidades, que era a Akane chegando, eles fingiram estar inconscientes. E aí foi que ela chegou lá. O detalhe é que já se passaram 3 anos desde a morte do Cid, e foi do Minoru no caso, né? E foi revelado que por algum motivo a Akane se culpava pela morte dele. Além disso, ela e o Cid parecem ter um relacionamento mais complexo, onde conheciam os segredos uns dos outros, as coisas mais profundas, como a vida secreta do Cid como um caçador de bandidos. Uma vez que chegaram então ao Messias, Akane escolheu levar um dos sobreviventes, que era o Minoru, sobre seus cuidados, e a outra sobrevivente, que era a irmã do Minoru, a Natsumi, né, entre aspas aí, no caso a gente sabe que é a Beta, foi levada pelo Akira, que era o irmão dela, para que ele pudesse examinar as condições dela. Só que aí a própria Akane se abriu lentamente pro Cid. Ela falou para ele que ele causava um pouco nela, porque ele lembrava o falecido colega de classe Minoru Kagenou. E lá na enfermaria, o Cid diz a Beta para fingir ser uma muda e incapaz de compreender as palavras, o que ela não conseguia de fato. Mas o irmão mais velho da Akane, o pesquisador-chefe que estudava todo o despertar aí, né, o fenômeno chamado possessão demoníaca no outro mundo, que era o que o Cid já tinha conseguido curar de muita gente, se ofereceu para ajudar a tratar sua condição. E aí o Cid diz a ela para ficar de olho nele. Em questão de dias, a Beta conseguiu aprender os idiomas, além de também usar alguns dispositivos tecnológicos a ponto de conseguir conversar quase que perfeitamente com qualquer um, apesar de ter um sotaque não tão perfeito assim. Enquanto isso, o Cid ainda faz um papel de um garoto fraco, né, com amnésia, que era chamado de Minoru, que é ajudado e protegido pela Akane. E durante a estadia do Minoru lá, ele seria agredido por Yudai e Saejima, sob supostas suspeitas de ser o espião. A Akane imediatamente defendeu o Minoru. No entanto, a Akane congelou de fato quando o Saejima revelou que estava ciente do seu passado sombrio. Por isso, ocorreu toda uma invasão lá dentro. De repente, bestas mágicas começaram a atacar o Messias. Akane se juntou ao lado de todos os seus companheiros para tentar defender, né? Os cavaleiros foram realmente para a linha de defesa do Messias, mas independente dos seus esforços, as coisas não iam adiantar de nada. Eles estavam lentamente sendo sobrecarregados com muitas feras. O número era uma quantidade absurda. Eles decidiram então atacar a Horda para atrair as feras para longe do Messias, mas não adiantou. Mesmo com as suas habilidades superiores, a Akane não podia lutar contra todas as feras. E aí foi que o Cid entrou em ação. Tornando-se o Shadow, ele foi lá e matou todos os monstros de boa, facinho, né? Pô, o cara tranquilaço chegou lá e exterminou todo mundo. E todo mundo ficou pasmo com isso. Do nada, o maluco vestido de sombra, né? E além de pouco depois dessa batalha aí, Yuka informou a Akane que Saejima foi assassinado. Devido ao seu relacionamento ruim e à briga anterior com Saejima, Akane foi acusada desse crime aí. Mas, para sua alegria, Minoru a defendeu de todas as acusações. No entanto, a Akane começou a sofrer um colapso de todas essas ações passadas, até que a Yuka sedou ela, deixando ela inconsciente. O fato era que havia um espião nesse grupo aí, e era a médica que perdeu o marido devido a Akane e o seu irmão terem feito aqueles experimentos no passado que destruíram a Arcádia inteira. Então ela se infiltrou lá dentro da base por vingança, para ajudar os seus inimigos. Ela matou o irmão da Akane e fez com que o seu poder mágico fizesse ela enlouquecer, tornando-se um monstro guiado por todos os instintos destrutivos. Então a Akane foi sequestrada por Yuka e injetada com sangue de besta. Isso fez com que ela lembrasse de todos os atos horríveis como o primeiro cavaleiro que ela foi criada no passado. Yuka então revelou a ela que guardava rancor contra a Akane por todas essas suas ações que ela tinha feito, forçando ela a relembrar os horrores e passar por cada coisa que ela passou em Arcádia, e isso fez ela entrar em frenesi e acabar assassinando a Yuka no mesmo momento. Depois de assassinar a Yuka, então, ela viu uma figura vestida de preto que tentou atacar essa figura aí. Apesar do seu esforço, o misterioso indivíduo evitou todos os seus ataques tranquilamente.
era o Shadow. Posteriormente, ele conseguiu desencadear uma poderosa barra infundida com magia e restaurar a Akane à sua condição normal, assim como ele já fez várias vezes com todas as outras integrantes do Shadow's Garden. Acabou tirando esse efeito delas, né, do mal, de possessão. Então, antes de perder a consciência, a Akane ouviu uma figura dizendo para ela ter cuidado, para ela não ser sequestrada novamente. E essa frase era justamente a frase que o Minoru falou exatamente naquela cena inicial que eu falei pra vocês que era importante, que isso ia se repetir na história. Sacou a importância disso aí? Nesse momento, o Shadow começou a se esgueirar ali, tranquilamente indo pra fora da base pra caçar e destruir numerosos ninhos de feras mágicas próximas, ao mesmo tempo em que, sem saber, frustrava e acabava com os esquemas que estavam sendo orquestrados ali por outras facções humanas que eram rivais. Então, enquanto isso, a Beta secretamente roubaria a tecnologia de Akira para aprender mais, com a intenção de implementar isso nos planos do Shadow's Garden, no outro mundo, e então o Shadow e a Beta encontrariam uma maneira de retornar ao seu mundo. Só que antes, a Beta vai lá, sequestra a Akane e leva ela de volta com eles pro outro mundo. E aí foi quando a Akane acordou. Ela se viu num quarto estranho para ela, que ela nunca tinha conhecido. Recordando de todas as suas últimas palavras, né, da figura das sombras que ela viu, que era o Shadow, ela percebeu que essa pessoa era Minoru Kagenou. E lá ela prometeu meio que espiar todas as suas ações para que ela possa se reunir com ele no futuro. E aí é revelado, logicamente, que a Akane sabe que o Minoru ainda tá vivo nesse mundo. E agora, será que vai ser tudo muito mais fácil, né? Eu pelo menos acredito que sim, que ela tá no novo mundo junto com eles, que ela foi levada pra lá, né, como um estilo de Sekai pelo próprio Cid e pela Beta, então ela provavelmente vai se unir também aos Shadow's Garden. Mas e aí, galera, o que você achou dessa história inteira, desse arco do Cid ter voltado pro seu mundo, ter resgatado a Akane lá, né, por alguma coisa do destino, mesmo depois dela sofrer tanto, passar por tudo que ela passou, e agora tendo alguns poderes, ela ainda pode ajudar eles, a Shadow's Garden, no mundo atual. Então, quero muito saber a sua opinião sobre isso e espero poder assistir isso animado em breve, cara. Poder trocar muito mais ideia com vocês sobre esses acontecimentos de Keiji no Jitsurukusha, que o anime tá sensacional. Mas não esquece que a sua inscrição aqui no canal é muito importante para você conseguir acompanhar essa história toda, porque cada vez mais a gente tá sempre acompanhando e trazendo aquelas historiazinhas que não acontecem na parte do anime, ou trazendo um pouquinho mais à frente, nas novels, né, que estão adiantadas, para vocês ficarem ligados por tudo. Tamo junto sempre, galera. Beijo no coração de vocês, um forte abraço e eu te espero no próximo vídeo, hein? Até a próxima. Valeu!